Vamos então para Hebreus capítulo 4. Estamos vendo a respeito do descanso, como é que devemos entrar no descanso. Quando morre alguém, é muito comum todo mundo citar isso aí, fazer exatamente esse assim, que o fulano descanse em paz, né? Não vamos entrar no mérito agora, pessoal, nem podemos julgar ninguém. Mas a Bíblia diz que depois da morte vem o quê? Meu juízo, né? Uma vez morreu um homem muito famoso, né, público, e um amigo chegou e falou que nós estamos conversando assim, o missionário estava perto, e disse, missionário, pelo menos ele descansou, né? Disse, não sei, irmão, talvez começou a luta dele agora. É verdade, né? Depois da morte vem o juízo, nós temos que levar a pessoa em Cristo em vida, preparar ela para a eternidade com Deus, isso aí é verdade, só tem que se preparar para o dia da eternidade. Então, Hebreus capítulo 4, diz assim, temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Quer dizer, tem gente que está na igreja, mas não está entrando no repouso. O que é um repouso? Como eu falei, não é o repouso da eternidade, não, é agora, irmão, que a pessoa não consegue descansar. Isso acontece quando nós oramos, de acordo com a palavra de Deus, nós temos que entrar no repouso, nós não podemos perder a paz, ficar inquietos, desassossegados. Veja um caso bíblico, Paulo e Silas, dois homens de Deus, que estavam pregando em praça pública, expulsaram o demônio de uma moça que tinha um espírito de adivinhação, os homens se sentindo prejudicados, então colocaram o povo contra eles, eles foram levados aos magistrados, que na mesma hora o condenaram, eles foram açoitados com varas e foram trancados no cárcere, amarrados, acorrentados. Mas Paulo e Silas não perderam a paz, não. Sabe o que eles fizeram? A Bíblia diz que eles oraram a Deus. E depois eles simplesmente cantaram louvores a Deus. O que é isso, pastor Jair? Eles oraram. Quando eles entenderam que Deus estava no controle, eles entraram no repouso, louvaram a Deus. É o que nós temos que fazer, mas geralmente não. Nós só louvamos a Deus depois que a bênção está nas nossas mãos. Eles não tinham, eles continuavam presos, eles continuavam amarrados, entenda? Mas eles acreditaram, eles creram que Deus estava. De repente veio um grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, as cadeias foram quebradas, entenda bem, e foram abertas todas as portas. O carcereiro, pensando que todos tivessem fugido, pegou a espada para se matar. E o Paulo disse, não faça tal coisa, que nós estamos aqui, ninguém fugiu. E ele, notando que era um mover de Deus, que era uma coisa sobrenatural realmente, ele falou, senhores, o que eu faço para me salvar? Eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Irmão, isso é para mim, isso é para você. Nós temos que também crer para ver a glória de Deus não na nossa vida só, como na nossa casa. Mas voltando, então Paulo e Silas, eles oraram, mas depois cantaram. Quando é que é isso? Quando você anda no repouso. Mas nós não entramos, ficamos agitados. Meu Deus, eu orei, não está funcionando, eu orei, não está acontecendo. Você ainda não entendeu que nós andamos por fé e não por vista. A fé é a certeza das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem. Quer dizer, nós temos que andar, não é pelo que estamos vendo, é pelo que Deus vê, a convicção está no nosso coração. E outro caso que eu estou citando, que é o caso do rei Josafá. Josafá era um homem de Deus, mas ele teve um momento da vida dele que ele fez uma aliança que não foi agradável a Deus. Ele se uniu a um homem chamado Acabe, que era um homem profano, um homem cruel, um homem que levou todo tipo de idolatria, de feitiçaria para dentro de Israel com a sua mulher Jezabel. Aí a Bíblia mostra para nós que quando esse homem, o Josafá, quase perdeu a vida nessa aliança, porque eles tiveram uma guerra contra outra nação e os dois se uniram. E o rei Acabe, o Josafá, eles querem a mim, é verdade. Então você vai vestir com as suas vestes, mas eu vou vestido de um soldado comum. E entrou na batalha assim. Os homens, claro, queriam pegar o rei. Quando viram um com a carruagem real, foram atrás. Quando chegaram perto, olharam e disseram, não é o Acabe, esse aí é outro rei. Deixaram ele para lá, que eles queriam o Acabe. Aí a Bíblia nos conta que um soldado inimigo pegou a flecha e soltou contra o exército de Israel. Quem eles atingiram? O Acabe.
e o Acabe morreu. Aí o Josafá voltou para a sua terra. Quando ele voltou, ele foi repreendido por um profeta, e ele aceitou a repreensão. Aí veio uma má notícia: Josafá, 3 nações estão vindo contra você. São 3 nações: Amon, filhos de Moabe, filhos de Amon, e moradores da montanha de Seir. Josafá tremeu, mas ele conhecia a Deus. Aí ele foi falar com Deus: Deus, não pode nos acontecer. Aí ele foi lembrando das promessas de Deus, até que ele disse: Deus, os nossos olhos estão postos em ti. Foi o bastante. Nessa guerra, aí Deus mandou um recado: nesta peleja não tereis de pelejar, parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Quando ele entendeu que Deus estava na batalha, sabe o que ele fez, pessoal? Ele preparou o seu exército, ele pegou os seus ministros de louvores e colocou os louvores, os cantores na frente do exército. Coisa de doido. Como é que um soldado, como é que um cantor vai proteger alguém? Não, ele entrou no repouso, ele tinha certeza que Deus estava na batalha. Enquanto eles estavam cantando, louvando a Deus, Deus fez com que as 3 nações se autodestruíssem. Um olhou para o outro: Moabe e Moabe, esse pessoal é contra nós, vamos acabar com ele. Acabaram. Quando um acabaram, outro olhou: não, você também é contra mim, eu contra você, e os 2 foram lá e se autodestruíram. E eles se autodestruíram, todos morreram sem o Josafá derramar uma gota de sangue, sem perder um soldado sequer. Por quê? Porque ele entrou no repouso. Esse é o repouso, então, que está dizendo aqui para nós: temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Não, quando você orar, é para entrar no repouso. Não, eu orei, eu falei em nome de Jesus, eu não vou mudar. O apóstolo Paulo nos dá um ensinamento na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Olha o que ele diz para nós. 4, 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Quando você ora, não há um resultado imediato, nós começamos a ficar inquietos, ansiosos. Isso é normal. Se você não fizer algo, você vai abortar a bênção. Você começa a pensar: eu não orei direito, tenho que orar mais. Já expliquei isso aqui em algumas ocasiões. Se você não fizer algo, você vai abortar. O que você tem que fazer? Volta diante de Deus, não para fazer outra oração, não para fazer uma oração mais forte, não, mas para dizer a Deus, com oração e súplicas, que você já orou, que você não vai mudar a oração. Deus, eu não vou mudar, eu orei em nome de Jesus, eu amaldiçoei essa doença, eu repreendi esse vício, eu repreendi esse caso, em nome de Jesus, eu não vou mudar. Deus seja louvado, o teu nome é grande. Quando você faz isso, às vezes é só uma súplica. O que é uma súplica? É uma oração pequena, que você faz rápido. Pai, eu já orei, Jesus, não vou mudar minha oração não. E Deus seja louvado, glória a Deus, eu já tenho a vitória. Quando você faz isso, olha o que a Bíblia diz, versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações. Quer dizer, quando você faz isso, a paz de Deus vem, você entra no repouso. Todo mundo fica agitado, porque todo mundo que faz uma oração quer o quê? Quem ora quer resposta, exatamente, mas a resposta não vem. Pelo contrário, entenda bem, você começa a notar que tem algo errado. Puxa, vai fazer o exame, você espera: poxa, eu orei, agora vai negativo, vai vir. E pelo contrário, até piorou. Meu Deus, eu acho que eu não orei direito. Não, vá diante de Deus, não saia do repouso. Deus, eu orei, eu repreendi, o exame ainda veio constatando a doença, que até aumentou, mas eu não vou retroceder, eu vou ficar na fé, em nome de Jesus. Essa paz vem. Essa paz que é um repouso, que lá fala o autor aos Hebreus. Essa paz que você necessita. É claro que isso incomoda até as pessoas. Veja o que Paulo está dizendo: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Você já ouviu esse ensinamento? As pessoas ficam incomodadas conosco, ficam chateadas às vezes. Você quer dar uma de fortão, você quer dar uma de durona aí, mas eu estou sabendo do seu caso, você até piorou o seu caso. Você diz: realmente, parece que a luta está aumentando, mas Deus está comigo, Deus está no controle, porque eu já orei, eu orei em nome de Jesus. Quer dizer, você não retrocede, irmão. Você crê em si. Pastor Gêmeo, o cristão sabe que se ele fechar os olhos, está na glória com Deus.
Ele não perde. É isso que nós precisamos, de pessoas que são confiantes em Deus, que entram no repouso, que as pessoas vão notar a sua segurança, a sua confiança em Deus. O salmista do Salmo 46, ele diz assim, versículos 7, vou ler do 7 em diante agora. Salmo 46, Salmo 46, versículo 7 em diante. Olha que palavra bonita, pessoal. Diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Vamos lá, pessoal. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O próprio Deus está falando isso. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós ficamos inquietos. Mas eu orei, pastor Jaime, mas não está acontecendo. Calma, ele é Deus. Entra no repouso. Entra no descanso, esse repouso, essa confiança de que mesmo que aparentemente nada tenha acontecido, você crê no seu coração que Deus está agindo, que Deus está operando. Repito, que isso incomoda as pessoas vão tentar nos afrontar, você quer ter uma fé irreal, isso é até pessoa da igreja às vezes. Você está fanático, não sei mais o que, não, é que você tem a convicção quando você ora, você entrou no repouso, você tem a certeza no seu coração que Deus está no controle, que Deus está abençoando, que Deus está se manifestando. Mas tem mais: aquietai-vos que eu sabia que eu sou Deus, e serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Olha que bonito Deus está dizendo para mim e para você, meu irmão. Quando nós agimos dessa maneira, a vitória vem. A vitória chega. Vamos voltar lá, na frente, lá na carta aos Hebreus, no capítulo 4, onde nós estávamos. Então vamos repetir: temamos o quê? Pois que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. É o que está acontecendo. Muitos estão ficando para trás, muitos estão retrocedendo, muitos estão perdendo completamente. Não entendem por quê? Porque não entram no descanso. É a mesma situação, eles receberam a mesma palavra. Veja comigo agora o que vai falar o versículo seguinte: porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Já perguntei para vocês hoje: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, mas por que não foi? Muita gente, às vezes, comenta assim: ou aquele pregador prega bem, ou prega mal, ou ele tem uma boa eloquência, ele tem uma erudição, ele tem uma oratória, uma arte de pregar, ele tem uma capacidade muito grande, ou ele é muito limitado. Você está por fora. Isso aí é para os homens, que você vê um palestrante, você pode comentar sobre o rapaz tem um poder de oratória grande, um poder de convencimento, mas isso não é para a igreja. A igreja, a pessoa entende que o pregador pode ser até limitado no idioma, pode ser até limitado na linguagem, mas ele está dando o recado de Deus, é a palavra de Deus, e a fé vem por ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então não importa, entenda bem, a erudição do pregador ou não, o conhecimento dele, ele deu a palavra, aquilo vai entrando no seu coração, você entende que é Deus falando com você. Eu repito aqui sempre: o pastor prega, mas quem fala é Deus. Então o pastor prega, mas quem fala é Deus. Você tem que entender o que Deus está falando. Aí que vem a fé, como aquela mulher. E durante 12 anos ela sofreu com uma hemorragia. Gastou tudo o que tinha, o que não tinha. Ela ouviu falar de Jesus. Quando ela ouviu, nasceu a fé. O que nasceu? Se eu tão somente tocar nas vestes deste homem, eu sararei. Tinha uma multidão, ela não podia nem estar ali. Pessoa com fluxo sanguíneo, que era considerada imunda naquela época. Ela foi no meio da multidão, tocou nas suas vestes, e na hora que ela tocou, ela sentiu a cura, porque ela foi com fé. Tanto que Jesus depois perguntou: quem me tocou? Os discípulos: Senhor, tem tanta gente tocando aí, o Senhor está perguntando quem me tocou. Ele disse: eu senti sair de mim poder. E a mulher, não podendo esconder, mas falou toda a verdade para Jesus. Jesus disse: mulher, grande é a tua
Fé. A tua fé te salvou. É isso que nós precisamos, que você ouça a palavra. Muitos não ouvem. Olha o que aqui o autor está dizendo, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Por quê? Porque ficaram olhando do lado humano, se prega bem, se prega mal, se tem bom conhecimento, não tem. Não, para com esse negócio, é para os homens. Nós ouvimos a voz da palavra de Deus, não é a capacidade oratória do pregador ou não, é o que Deus está falando. Deus só termina aquele recado, que o pastor, eu brinco com o pastor assim, nós vai orar agora, mas nós vai ver Deus operar também, entenda, porque ele entende que ele está entregando o recado de Deus. Verdade, amigo, acorda para isso. Quando você orar, não esqueça, fundamentado na palavra, de acordo com a palavra. Quando você ora em nome de Jesus, depois da oração entre no descanso. O que é isso? Confie que Deus está agindo. É o que o salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É isso que você precisa, é disso que nós precisamos. Então nós vamos orar já, daqui a pouquinho. Coloque a sua fé em ação, entre no descanso. Voltando ao versículo 1: temamos, pois, porventura, deixada a promessa de entrar no repouso, entenda, pareça que algum de vós fique para trás. Estão ficando, estão perdendo. Por quê? Porque não entram no descanso, oram, mas não tomam posse da bênção, oram, mas não agem por fé. Tem que agir. Entrar no descanso é isso. Quando você orar em nome de Jesus, que você orar pela palavra de Deus, descanse, mesmo que tudo esteja dizendo ao contrário, mesmo que esteja dizendo que nada vai acontecer, que nada está acontecendo. Não, eu orei, eu não vou mudar a minha oração, eu falei em nome de Jesus, e Deus seja louvado, e a vitória chega. Acorda a igreja para isso. Nós temos que entrar, a maioria das pessoas, principalmente na família, meu Deus, quanto mais, já viu aquele ditado popular, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Quer dizer, cada vez que eu oro para estar piorando. Não, eu orei em nome de Jesus, eu não vou mudar minha oração. Vá a Deus, não para fazer mais orações, para repetir aquela não, para dizer: Deus, que você não esqueceu dela, que você não vai desistir dela, que você colocou no altar dele a oração, e você crê que Deus está agindo, que você anda por fé, você não anda por vista, e você crê que Deus está se manifestando, Deus está operando. Aí, meu irmãozinho, não tem macumba, não tem feitiçaria, não tem bruxaria, não tem trabalho feito, não tem coisa mandada que resista, que se oponha ao agir de Deus. Essa é a palavra. Nós vamos orar agora, oração séria, que o poder de Deus vai descer para operar. Mas antes, eu sempre gosto de levar a pessoa a Cristo. Por quê? A vida aqui é curta, pessoal. Quem está com 60 anos já passou, está chegando, sabe que passou rápido, pessoal. Parece que ontem nós estávamos com 20 anos, parece que ontem nós éramos, entenda bem, de vez em quando vê aí aquelas imagens de 1974, se mostrar 1974 para o rapaz aqui na frente, rapaz, isso é uma eternidade, mas para nós foi ontem, não foi verdade? 1974, 1980, puxa, parece que foi ontem, verdade. 1994, para esse pessoal novo, parece que foi, 90, foi aqui, foi ontem, que o Brasil foi tetracampeão do mundo, parece que foi ontem, passou rápido, mas por que eu estou falando essa bobeira? Não, é para dizer que a vida passa muito rápida, mas existe a vida depois da morte? Não, existe a eternidade, irmão, que não é 60, nem 60 mil, nem 60 milhões, nem bilhões, nem trilhões, é eterno. Onde você vai passar a eternidade? O homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Deus é espírito, o homem é espírito. O espírito do homem é indestrutível, não vai ser destruído. A doença pode destruir o corpo, o tempo destrói o corpo, acaba, não é verdade? Por mais que a pessoa tente, chega uma certa época, o corpo vai mudando, por mais que a pessoa não queira, todo mundo, até brinca com a juventude da igreja. Quem não quer ficar velho? Eu já, então morre cedo. Não é que eu não me lembro a ver se ela se colocava no lugar, porque ela cresceu, ficou uma senhora de idade, né? O corpo muda completamente. Mas o espírito humano é indestrutível. A Bíblia diz que Jesus era um espírito, porque ele é Deus. Então, ele se fez carne, homem, pessoa humana, igual eu e você, carne e sangue, que tinha que se alimentar, tinha que higienizar, ele fez homem. E ele morreu na cruz por nós, porque o salário do pecado é a morte. Eu não tinha pecado, era o meu pecado, era o seu pecado. Jesus morreu no meu lugar, Jesus morreu no seu lugar.
Então, se você ainda não tomou essa decisão, tome qual? De reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Pedir Ele para te salvar. Basta que você creia no coração que Jesus morreu pelos seus pecados. No coração você crê que Ele ressuscitou dentre os mortos. E você diga para Ele, me salve, Ele vai te salvar. Não importa quem foi você pode ter sido um homicida. Família da vítima nunca vai te perdoar, Jesus te perdoa. O homem era um ladrão na cruz. Algumas traduções dizem que ele era um malfeitor. Ele reconheceu Jesus disse para ele, hoje estarás comigo aonde? Mas Senhor, não pode, ele me roubou, Senhor, como é que ele vai para isso? Ele se arrependeu agora, entende? É a mesma coisa, não importa, toma uma decisão hoje, receba e diga, Jesus me salve, Ele vai salvar. Não, eu já tenho, pastor Jaime, eu já tomei essa decisão, então diga para Ele, Jesus, não me deixe perder a salvação. Onde eu errei, onde eu tenho errado, o Senhor me perdoa, tem misericórdia de mim, Ele te perdoa.